E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como criar um efeito simulação no Apple Motion para você replicar tanto efeito de gravidade como colisão de superfícies. Então vamos começar. Então já estou aqui com o meu projeto aberto no Motion, é um projeto simples, é um Motion Project. E vocês podem ver que eu estou usando 1920 por 1080. Essas informações aqui são importantes para a gente replicar o efeito de colisão de superfícies, então é importante ter isso. A quantidade de segundos vai depender do tipo de projeto que você está lidando. Eu vou deixar 10 segundos, mas não vai fazer tanta diferença no seu trabalho final, né? Então eu vou criar uma caixa para a gente conseguir visualizar como o simulador de colisão funciona no Apple Motion. Então eu vou aqui no Library, Generators, e eu vou escolher Color Solid. Eu vou aplicar Color Solid. Eu vou transformar a cor dela aqui para esse cinza. A cor vai de acordo com o que você quiser, não é importante. E eu vou colocar aqui o nome dela de fundo, só para eu me organizar. E eu quero duplicar ela. Aqui vai ser o chão. Eu vou duplicar de novo. Aqui vai ser o lado esquerdo. Eu vou duplicar de novo. E aqui vai ser o lado direito. Então vamos começar com as configurações do fundo. Eu estou fazendo isso porque eu quero justamente criar uma caixa. Então é importante que a gente tenha aí essa caixa bem definida para a gente conseguir visualizar bem a simulação. Então eu quero mover meu fundo na posição Z em menos 540 pixels. Eu quero mover o meu chão na posição Y menos 540 pixels. Então o chão vai descer. E eu quero rotacionar meu chão também no eixo X em 90 graus. E tudo isso vai fazer sentido quando adicionar uma câmera, que vocês vão conseguir visualizar exatamente. Recomendo que vocês copiem as configurações caso vocês queiram criar uma caixa, né? Agora a gente vai para o lado esquerdo. A gente vai colocar o lado esquerdo em menos 960 pixels. Isso a gente trabalhando com uma timeline 1920 por 1080p. Então aqui a gente vai rotacionar no eixo Y em 90 graus. E é importante também a gente alterar o generator, porque como é a parede, ela não precisa ser do mesmo tamanho que o fundo e que o chão. Então a gente vai diminuir o tamanho aqui do width para 1080. A gente vai fazer a mesma coisa do lado direito, 1080. E a gente vai fazer as posições invertidas do lado direito. Então o lado direito aqui vai ser 960 pixels em X. E a gente vai rotacionar em menos 90, ou 90 não vai fazer tanta diferença. Então agora a gente já tem nossa caixa criada. Eu vou mostrar para vocês, agora adicionando uma câmera, como está essa caixa. Então eu vou adicionar uma câmera, transforma tudo em 3D. E a gente vai jogar a nossa câmera para 1000 pixels no eixo Z. E agora a gente já consegue visualizar a nossa caixa. Então a gente já tem uma caixa desenhada aqui. E eu quero começar agora a criar um pouco de dinamismo e realidade na minha caixa. Então eu vou transformar cada um desses generators e vou ligar a reflexão. E eu quero um blur amount de 10, 10 tá bom. Quantidade de reflexão, uns 60. Eu vou fazer isso para todos. 60 e 10. Eu recomendo fazer isso antes de duplicar todos, porque você não precisa duplicar, ficar digitando isso todas as vezes. Então vai acelerar o seu processo. Então cria o primeiro, ativa a opção de reflexos e depois você duplica, que vai ser mais rápido. Só que a gente ainda não está vendo nenhum reflexo das nossas paredes, né? Isso porque a gente precisa adicionar uma luz. Então vou adicionar uma luz e eu vou trazer essa luz bem para trás e vou subir ela um pouco. Depois eu vou alterar as características da luz. Então agora vocês podem ver que a gente já tem os reflexos nas superfícies. E se você não estiver vendo reflexo, é importante você clicar em Render. Clica aqui em Render. E aqui Lighting, Shadows e Reflections tem que estar ligado. Senão não vai ter nenhum reflexo aparecendo. Vai ficar assim. Então deixa ligado para você visualizar bem o que você está fazendo. Então a gente já tem o trabalho mais ou menos pronto. E agora o que eu vou fazer é adicionar um objeto para a gente conseguir visualizar
o impacto, né, em cada superfície. Eu vou colocar esse objeto num novo grupo, então eu vou Object New Group, importar. Eu vou usar essa logo do Apple Motion mesmo. Vocês podem ver que a luz está influenciando a claridade da minha logo. Se eu desligar a minha luz, você vai ver que meu logo vai ter uma luz, iluminação completamente diferente. Como a gente está num ambiente 3D, a luz vai impactar todos os meus objetos se ela estiver ligada. Eu posso aumentar a intensidade da minha luz também. E caso você queira, você também pode mudar a cor da sua luz. Eu vou manter ela branca para manter a cor dos meus fundos. E agora a gente já tem esse objeto. E agora eu quero que esse objeto vá em direção a algum das minhas superfícies, né? Então eu posso clicar no meu objeto, Behavior, Basic Motion e Throw. Eu posso escolher aqui Throw no eixo X alguns pixels. Então 200 pixels, vocês podem ver que já tem reflexo em todas as superfícies, mas o meu logo está passando reto pela minha parede. Isso porque a gente não tem a simulação de colisão ainda. E agora eu vou criar a nossa simulação de colisão. Então eu vou clicar em Grupo, Behaviors, Simulations e a gente vem em Add Collision. E como o Add Collision funciona? Ele usa o ponto de âncora ou o centro de cada objeto como o limite daquele impacto. E a gente tem aqui várias opções que a gente pode escolher onde a gente quer que tenha ou não colisão. Como eu não me importo muito com o teto, então eu vou tirar a face top face. Eu vou tirar o back face, o front face, porque não importa, aqui no nosso caso. Então a gente vai ter o fundo, né, bottom face, right and left face. E por definição, ele usa os limites como o limite do seu projeto. Então, o meu projeto é 1920 por 1080, então ele usa aqui 1920 por 1080. E a profundidade em termos de pixels da frente e atrás são 1000 pixels. Isso também você pode trabalhar de acordo com o seu interesse. E é importante a gente ligar Effect Sub-Objects. Isso vai indicar para ele não só qualquer coisa que esteja dentro desse grupo aqui e qualquer subobjeto, por exemplo, se eu estiver usando um emissor de partículas, ele vai afetar cada partícula e não só o emissor em si. Então, se o emissor estiver parado, no caso, ele não vai afetar as subpartículas, vai afetar somente o emissor, e como o emissor não está se movimentando, não vai ter um efeito de colisão. E agora, se eu der play no meu projeto, vocês vão observar que ele vai quicar na parede e vai voltar para o outro lado. E você tem como regular também a força do impacto, né? Então, se eu quiser menos impacto, a gente pode diminuir a quantidade de impacto e ele não vai ter uma volta tão rápida como se tivesse 100%, por exemplo. Então, beleza. Aqui é uma versão simples do simulador de colisão e agora a gente pode criar um pouquinho mais para vocês observarem como funciona num ambiente com mais partículas. Então, eu vou desativar esse throw aqui, que eu não vou precisar dele. E eu vou fazer partículas dessa minha logo. Então, eu vou clicar em Make Particles. E agora a gente já tem uma emissão com várias partículas. Então, você já pode ver que ele está emitindo várias partículas. Só que a vida das minhas partículas não está sendo suficiente para as partículas baterem em cada canto, né? E a gente pode contornar isso de duas formas. Mudar a vida, porque está durando só 5 segundos, ou aumentar a velocidade. Se eu aumentar a velocidade, vocês podem ver que eles vão começar a bater em todos os cantos. Mas eu não quero tantas partículas, então eu vou trabalhar aqui em menos partículas. Eu quero diminuir o tamanho da minha logo. E agora a gente já pode ver de novo a simulação. E aqui vocês podem ver que no fundo está cortando a partícula ao meio. Então ela não está tendo impacto exatamente na extremidade da minha logo. Ela está fazendo a metade. Isso porque, como eu falei anteriormente, o Add Collisions pega exatamente a metade, o centro de cada item. E para isso a gente pode vir aqui na opção de Depth, Height e Width. Então aqui no caso é Height, então a gente vai diminuir um pouco a altura. E vocês podem ver que o objeto vai quicar antes. Então vai ter um efeito como se estivesse quicando na beirada de cada objeto, né? Como na verdade eu só estou diminuindo a distância da minha altura, né? E agora ele já vai quicar exatamente no fundo. Eu posso melhorar isso um pouco mais.
Vamos diminuir mais um pouco isso aqui. E aí vai depender de cada objeto que você está trabalhando, né? E agora eu também vou ajustar, porque pode observar aqui que a minha logo está passando um pouco pela parede. Então a gente vai ajustar aqui o width e vai reduzir aqui. E agora eles vão bater exatamente no ponto correto. Vamos lá. Ajustar um pouco mais. E isso aqui vai depender de cada partícula. Por isso que eu estou fazendo, eu estou observando direito, dando play para ver, porque depende do tamanho da partícula que você está usando. Se eu colocar um monte de bolinha aqui, o efeito vai ser diferente. Então, já está relativamente decente. E agora eu quero adicionar gravidade, porque as minhas partículas estão quicando e estão subindo. A gente vai clicar no meu emissor de partículas, clicar em Behavior, Simulations e Gravity. Agora vocês podem observar que as partículas não vão ter tanta força para voar para cima, né? Elas vão quicar e sair voando. E se eu aumentar a aceleração da gravidade, vocês podem observar também que agora está influenciando muito mais as partículas para baixo. Elas não estão tendo tanta força na hora de subir. Então vocês podem ver que algumas partículas até quicam e caem, porque elas estão sendo influenciadas pela gravidade. Então esse é um modo bem simples de você criar uma simulação mais real no Motion, e é bem fácil, como vocês viram. Se você quiser, você pode, claro, usar qualquer tipo de objeto. Você pode fazer com um objeto 3D, você pode fazer com texto, você pode fazer com várias partículas diferentes e você vai criar esse mesmo efeito. Eu só criei essa caixa mesmo para vocês conseguirem visualizar melhor, mas o Edge Collision, essa simulação, usa sempre os parâmetros do seu projeto. Então, se eu não tivesse essa caixa aqui e tivesse com a câmera mais próxima, vocês também estariam vendo simplesmente a colisão acontecendo nos cantos, né? A colisão estaria acontecendo nas laterais do seu viewer. Então é uma ideia legal para quando você quer fazer alguma simulação mais realista, você usar esses efeitos. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar aqui embaixo nos comentários. E aqui no canal eu sempre coloco em cima nos cards outros tutoriais para vocês, caso vocês tenham algum interesse em algum tutorial específico de Apple Motion e Final Cut Pro. Valeu!